Bom, olá pessoal, boa noite a todos. Vamos então para a nossa última OC do curso, que é o projeto de instalação de sistemas de refrigeração. Bom, a gente viu na OC passada climatização, a gente vai para refrigeração. Qual que é a diferença, né? É, a climatização é para climatização de ambientes, né? Atingir o conforto térmico de pessoas, e a refrigeração é manter ali o alimento, né, numa temperatura ao qual a gente principalmente tenha o controle o controle ali de proliferação, principalmente de micro-organismos, ou seja, manter a validade do meu alimento, manter a sua qualidade, né, tipo, sensorial ali, de gosto, e também as qualidades, né, as propriedades de consumo, próprias para o consumo humano. Como é que está dividido aí, pessoal? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então vamos lá. A gente então a gente vai começar no dia 16 de outubro até o dia 19 de novembro. São 3 encontros presenciais, já tiveram um dia 18, um dia 1º, outro no dia 15 do 11, e tem essas web aulas aí. Tá bom, pessoal? E são 2 situações de aprendizagem. Eu vou falar sobre cada uma delas aqui e depois vou falar do conteúdo em si. Então, esse primeiro tem o nome carga térmica, né? Vamos lá. O proprietário de um pequeno frigorífico localizado no interior da região centro-oeste do Brasil conseguiu, junto a um grande frigorífico, o contrato de distribuição de carne bovina para a sua região. Para atender a demanda dessa distribuição, ele possui uma câmara frigorífica desativada, a qual pretende reativar para realizar a estocagem inicial do produto a ser distribuído. Entretanto, no momento precisa saber se a câmara a ser reativada pode atender essa demanda. Sendo assim, contratou a empresa na qual você trabalha para fazer um relatório técnico. Para auxiliar nesse trabalho, o proprietário do pequeno frigorífico repassou ao seu chefe algumas informações que ele tinha quando fez a instalação da câmara há 3 anos. Tendo em vista que o frigorífico fornecedor da carne exige que o relatório seja elaborado e validado por técnico habilitado, peço que você realize o cálculo da carga térmica da câmara. Mas para isso você precisa de algumas informações. Anote, mãos à obra. Então a gente tem a temperatura interna da minha câmara, que é de menos 17 graus, a temperatura externa de 35 graus, a umidade relativa 60%. O material da câmara é um painel pré-fabricado, isolamento, painéis de EPS, né, isopor de 200 milímetros de espessura, produto, carne bovina magra já congelada, ou seja, não vai congelar, o processo de congelamento não vai ser dentro da. Opa. É, opa, boa noite aí, Everton. Tudo bom aí? Tá me ouvindo aí? Boa noite, tranquilo. Boa, eu achei que ninguém ia entrar aí, eu já iniciei, Everton. Eu começando a falar da situação de aprendizagem 1 aí, certo? Beleza, A chega o pau. nossa, vamos dizer, está na última, a gente já está na última UC aí, né? Agora, ao invés de ser sistema, só mudou o nome, o último nome, ao invés de ser sistema de climatização, agora é sistema de refrigeração. A gente vai focar agora nas câmaras frias, né? Mas na parte da câmara fria. E essa primeira SAP aí, por exemplo, eu estou falando, ela vai falar justamente para achar a carga térmica de uma câmara fria. A câmara fria ela tem essas características aí, ó, temperatura interna de menos 17 graus, a temperatura externa de 35. O material da câmara é um painel pré-fabricado, o isolamento é painéis de EPS, né, isopor de 200 milímetros. Produto é carne bovina magra já congelada, ou seja, você não vai ter o processo de congelamento dentro da câmara, a carne já vai entrar congelada, ou seja, você já não vai ter uma carga térmica tão alta aí para poder retirar o calor dessa carne, né? E as dimensões internas dessa câmara frigorífica, ela tem 3 metros de largura por 4,5 metros de comprimento e altura 2,5.
A tensão disponível é 220 volts trifásico. Tem embalagem, a carne tem embalagem plástica. A movimentação diária é de 2.500 quilos diários, né? A ocupação total da câmara é de 7.000 quilos. Tem presença de motor ou fonte de calor? Sim. Temperatura de entrada do produto a -8 graus. O número de pessoas são 2 pessoas com permanência de 3 horas. A temperatura média no verão na região é de 35 graus, sendo delta T igual a 52 graus, ou seja, é um delta T ali, né, que utiliza para a questão mesmo então, um fator de segurança aí. Então, de posse das informações, você pode fazer em grupo aí, Everton, mas eu creio que acho que tá poucas pessoas, mas se vocês quiserem juntar uma pessoa, vocês um lugar só, não tem problema não. Pode, só cada um faz uma entrega individual. Esse final de semana é exatamente isso que a gente estava fazendo na aula presencial, naquele Não. aplicativo Danfoss, sabe? Entendi. Ou aquele lá é Agora, bom eu não mesmo. lembro bem o nome dele, mas é Danfoss, não sei se é Danfoss É alguma o coisa lá. Call Selector. É esse aqui, ó, te mostrar aqui. É esse aqui, ó, não é? Vou abrir ele Esse aqui. mesmo. Não, perfeito. Esse é quase que é até um bom jeito de você conferir. É Você exatamente vem, esse. você vem aqui a aplicação, acho que é comercial lá, câmara frigorífica. Elas podem definir manualmente. Pronto, pode colocar tudo aqui, ó. É o melhor jeito, ó. Tá vendo? Poliuretano, espessura lá de 200, temperatura do ambiente. Você faz algumas considerações a mais que lá não tem, e aí tudo depende de consideração, não tem um gabarito fechado, né? É só esse Delta T aí que você falou que eu não sei onde é que ele se encaixa aqui. Ele é pela norma. Deixa eu ver aqui. Mas de qualquer forma, dá uma diferença pouca aí. Depois eu vou fazer ele à mão ali. Acho que eu tenho até um gabaritinho dele. Depois eu faço aí, confiro junto. Tranquilo. É Cool Selector, né? Pull Selector é o do, Danfoss. da Danfoss. Então, voltando aqui. Então, eles vão fazer o cálculo da transmissão de calor, né? Da carga térmica, cálculo de filtração, né? Cálculo da carga térmica do produto, o cálculo de calor de ocupação das pessoas, de carga de iluminação, considerando 10 watts por metro quadrado, o cálculo de dimensionamento de refrigeração e uma conclusão final sobre a eficiência na refrigeração. Então, se vocês quiserem, vocês juntarem depois, ó, cada um faz a entrega, né, para poder ficar documentado, é, pode ser aí. Alguma dúvida aí? Não, não, tranquilo. É mais ou menos o que a gente tava fazendo mesmo. Tá fresquinho na memória. Não, então ótimo. Bom, então, da mesma forma que eu nem vou falar muito, que eu abordei na outra OC, que é a questão do projeto. Da mesma coisa do climatização, vale para refrigeração. A gente passa pelo estudo preliminar, ou pré-projeto, né? Depois passa pelo projeto básico, né? A gente vai aumentando os números de detalhes, né? Então, esse projeto básico ele só tem início a partir da aprovação do estudo preliminar, né? Ou seja, uma espécie de viabilidade, né? Verifica ali se está correto, se está mais ou menos dentro dos requisitos do cliente. Então agora você consegue desenvolver o projeto dentro da programação prevista e mantendo os custos estimados. Aí você já começa a ter uma noção dos custos que vai ter aí para o projeto. Então tem que ser feito o dimensionamento prévio das instalações, seleção dos equipamentos e os sistemas adotados. É, conf- confere, né, se todas as áreas técnicas e chefes no estudo preliminar foram atendidos corretamente pela arquitetura, né, ou seja, está conforme projetado inicialmente. E, além disso, tem que ser feita a indicação da posição do quadro de alimentação, né, qual a melhor posição. Claro, e na parte da elétrica, né, tem uma espécie de estudo. Não sei se você já viu aí, Everton, que usa como se fosse eu sempre coloco para nada da mecânica, que é minha zona de conforto. Como se fosse centro de gravidade. Aí vê onde faz os pontos onde estão as cargas, né?
e verifica onde está a maior concentração de carga, você coloca ele mais próximo ali das grandes cargas, né? Então, né, não é exatamente centralizado, você dá uma espécie de deslocamento, principalmente perto das grandes cargas, para não ter grandes distâncias. A gente sabe que grandes distâncias com grandes cargas tem a questão da resistência. Aí as menores, como não tem tanta resistência, você pode colocar ela um pouco mais distante, não dá esse problema. Bom, e o projeto executivo, né? Passou pelo projeto básico, agora começa o executivo, que é os desenhos detalhados, agora sim vai começar a ter o projeto que de fato vai ser executado. Ele então é muito mais detalhado. Então, a gente tem muito mais pormenores ali, algumas especificações, tabelas, né, algumas coisas que de fato, né, vai ser um bem mais completo. A partir dele também tem o desenvolvimento do memorial descritivo, né, os cálculos de carga, enfim, tudo próprio ali para o desenho executivo de fato. Bom, então, da mesma forma da climatização, daqui na geração não é diferente, envolve o engenheiro projetista e o desenhista. Bom, e aqui na carga térmica de refrigeração, o foco aqui é retirar o calor do produto, né? Então agora a gente tem que trabalhar com dimensionamento principalmente de isolantes, né? A gente tem que ver vai isolar o que vai ser a composição do isolante. Piso também, a questão da movimentação de pessoas vai ser quase igual, só que agora a diferença, o foco não é nas pessoas nem de conforto térmico, é retirar calor do produto, né, e manter então ali a temperatura da câmara frigorífica para manter os produtos, né, dentro das qualidades, dentro daquilo ali da sua qualidades sensoriais ali e também de consumo. Bom, então quais são as fontes geradoras aí de calor? É o do próprio produto, a iluminação, pessoas, motores internos e empilhadeiras, né? Visto que agora são mercadorias, vai ter empilhadeiras ali, então a empilhadeira também gera calor, e alguns equipamentos auxiliares. Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar agora é a infiltração de calor. A infiltração vai ser principalmente pela condução, ou seja, agora a gente vai olhar pelo dimensionamento de isolante. Então, esse fluxo de calor é devido à diferença de temperatura do ambiente interno, externo e interno, né? E ele percorre o isolamento, ou seja, as paredes isolantes. Então, ele oferece uma espécie de resistência. E como é que é esse fluxo de calor? É a constante vezes a área, né? A área em metros quadrados, vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura. Essa é a chamada equação da primeira lei de Fourier, né? Que é condução de calor por paredes planas. Bom, a carga térmica do produto, ela é energia térmica que é gerada pelo próprio produto, né? Então, cada produto, né, tem suas características de intensidade de energia térmica em função de temperatura. E ela é medida pelo calor sensível ou calor sensível ou latente, ou os dois, né? Então, calor sensível, quando eu altero a sua temperatura, né, sem mudar o estado físico, ou seja, eu não congelo de fato o meu alimento, e quando eu tenho calor latente, o calor de transformação, ou seja, quando, por exemplo, quando eu quero resfriar e quando eu quero congelar. Então, quando eu quero resfriar é só o calor sensível. Quero congelar, ou seja, congelar é com relação à temperatura de solidificação da água, ou seja, vai ter um pedaço ali de calor latente. Então, é o calor sensível até o congelamento, o calor latente e depois de solidificação até o ponto que eu quero congelar. Então, por exemplo, de 0 até -10, -15, até -30 graus, dependendo aí, né? Então, o calor sensível é dado pela massa vezes o calor específico à pressão constante. A gente viu, por exemplo, ensino médio, calor sensível, só tinha um calor sensível. Na verdade, a gente tem dois tipos de calor sensível: a pressão constante e a volume constante. O sensível, então, a gente calcula ele a pressão constante. Então, um exemplo aí, ó, calcular a carga térmica gerada por 200 kg de sorvete que foram produzidos, eles estão congelados a -15 graus.
porém devem ser armazenados em uma câmara frigorífica, onde tem que estar armazenado em menos 22. Então aqui, ó, não tem, por exemplo, mudança de fase. Como o sorvete já está a menos 15 graus, então já passou do temperatura de congelamento. Então só tem um sensível para atingir os menos 22 graus. E o calor latente é a massa vezes o calor latente do meu material, da minha substância. Então, por exemplo, calcular a carga térmica gerada para congelar, por exemplo, 200 quilos de água para fabricação de gelo. Então, utiliza uma água potável com temperatura inicial de 10 graus, ou seja, é uma água já pré-resfriada por um chiller. Mesmo assim, está abaixo da sua temperatura de fusão, de solidificação. E ela tem que ser congelada até -1, ou seja, você vai ter uma etapa de calor sensível, que é de 10 até 0, depois o calor latente, quando ele solidifica, e depois ele vai ter outro calor sensível de 0 a 1. Então ele tem três parcelas. O calor sensível, que vai diminuir a temperatura da água de 10 até 0. Depois é, o calor latente, que tem a mudança de fase, ou seja, está passando de líquido para sólido. E depois, já ele sólido, ele vai ter um calor sensível para tirar mais temperatura ainda, agora de 0 até -1 graus. Então, só vamos voltar aqui, vamos passando aí. Bom, outro tipo de calor é o de pessoas, né? Então, por exemplo, toda câmara fria precisa das pessoas manipulando ali, seja para organizar, seja para colocar novos produtos, seja para retirar produtos, né? Ah, então, pessoas, né? A gente, né? O ser humano, ele emite calor. Então, claro, a gente tem uns EPIs próprios para entrar em câmara fria, principalmente na congelado, né? A gente tem que utilizar ali toda a balaclava, tudo ali, né? Luvas, botas, para poder entrar dentro da câmara fria. Então, de qualquer forma, eu tenho o calor que é gerado pela pessoa. Então, quanto maior a movimentação, maior vai ser a carga térmica. E também tem a questão, pessoal, de norma técnica, né? Até por questão de saúde do operador que está ali na câmara fria, que é a operação de descanso. Então, para cada, acho que é 40 minutos, ele pode ficar no máximo 40 minutos, tem que ficar um tempo fora, não sei se é de 10 a 15 minutos. Tem que ficar um tempo fora e depois voltar de novo. Ele não pode ficar o tempo todo dentro da câmara fria. É por questão mesmo de saúde. É norma isso também. Então, quais são os pontos que tem que ser observado? O calor dissipado pelo ocupante, isso aí é tabelado, e o tempo de permanência do ocupante no interior da câmara, né, que é conforme dados de projeto. Bom, então aqui, ó, nesse caso aqui tem aquele da climatização, né? Então, depois eu vou mostrar um aí que tem próprio para de câmara fria. Mas é basicamente a mesma coisa, certo? Outra é a carga de iluminação, né? Então a iluminação também ela influencia, né? Porque a iluminação ela gera calor, né? Ela tem potência, ou seja, ela dissipa calor, né? Então ela também é um calor que precisa ser retirado, por exemplo, do ambiente. Então, por exemplo, a quantidade de luminosidade, quantidade de lâmpadas luminárias instaladas, característica construtiva. Então, cada tecnologia ela vai dissipar mais calor. Então, por exemplo, a incandescente ela dissipa muito calor. Aí vai diminuindo ao longo do tempo com a inovação tecnológica. A fluorescente, a LED. Bom, a LED ela economiza energia, mas dependendo da sua potência de luminosidade, ela dissipa muito calor. Então, algo a ser observado também. Então, aí a gente tem, por exemplo, alguns tipos. Então, por exemplo, fluorescente, em escritório em banco, por exemplo, a 500 lux nível de iluminação. É uma potência dissipada de 500 watts por metro quadrado. Então, a cada metro quadrado é 16 watts. Então, você faz essa relação aqui, ó. Então, tem para lojas, residências, supermercados, hotéis, tá vendo? Para cada área eu vou ter uma coisa distinta aí.
Além disso, a gente também tem a carga térmica de equipamentos de processo. Então, ela é gerada pelo motor de equipamentos e ferramentas utilizados, onde os processos de fabricação são feitos no interno do ambiente refrigerado e é utilizado para locomover e armazenar produtos. Como a gente está lidando com câmara frigorífica, com produtos, vai ter movimentação ou com empilhadeiras, paleteiras, o que quer que seja. Então, pode ter também furadeiras, máquinas pacote, né? Se eu estiver lidando, por exemplo, com frigorífico, né? Parte ali, ou posso ter aquela sala de espera para manipular o alimento e motores em geral, né? Então, dependendo ali, tem motores que também gera calor. Também tem que ser levado em consideração para a retirada dele do processo. Bom, e fazer cálculo errado, a gente compromete de maneira irreversível o equipamento. A gente pode subdimensionar, a gente pode escolher de forma equivocada um compressor, também calcular de forma errada a espessura do isolamento. Isso vai dar o meu sistema, vai prejudicar, né? Vai ter um sistema ali que vai consumir muita energia e talvez não atingir nem as temperaturas de trabalho, né? No caso, uma câmara de resfriamento ou até mesmo de congelamento. Outras coisas que a gente tem que levar em consideração, abertura de porta, né? Então, que infiltra calor. Como a gente viu nas outras UCs, por exemplo, a abertura de porta, a gente pode utilizar a chamada pressão positiva, né? A pressão positiva faz com que essa diferença de pressão que está de fora não entre, né? Não entre para dentro da câmara frigorífica. Uma outra solução também é a cortina de ar, né? Aquela cortina de ar, ela ajuda na questão da infiltração de ar externo. É uma forma de não penetração desse calor. E o outro problema também de abrir muita movimentação de porta é a questão de criar gelo, né? Quando sobrecarrega ali, começa a gerar gelo, né? Aí tem que degelar o sistema também. Então, isso tem que evitar a todo custo. Bom, claro, né? Mesmo a gente fazendo os cálculos ali e tendo um pouco uma superdimensionamento, ou se a gente achar que ainda está baixo, a gente pode utilizar, por exemplo, o chamado fator de segurança, né? Então, o fator de segurança, né, é para emitir uma folga mesmo. Então, você geralmente ali você pode jogar 15, 20%, né, até 25%, não tem problema. 30, se você quiser ter uma coisa mais segura. Claro, vai depender muito de orçamento. Dependendo do orçamento, você pode aumentar até de variar um pouquinho mais essa questão do fator de segurança. Então, por exemplo, você calculou ali uma carga térmica, deu 10.000 calorias. Tenha de 9 ou tenha de 12.000. Então, no caso, você sempre pode colocar maior. Não, mas eu quero colocar 30%. Então vai dar 13.000. Então, sei lá, então você pode pegar ali um maior, não tem problema. Ah, mas 12.000 já dá. Então, ótimo, pega de 12.000. Depende, como eu falei, tudo depende do seu cliente, tudo depende do seu orçamento, né? Então, o fator de segurança é justamente evitar você subdimensionar o sistema. Por mais que você tenha segurança que dimensionou corretamente. Bom, então aí, pessoal, vamos falar um pouquinho dos componentes aí, né? Bom, basicamente todo sistema, independente se ele é de grande ou pequeno porte, se for de compressão a vapor, a gente vai ter aqueles quatro sistemas, os quatro dispositivos básicos, que é o compressor, o condensador, dispositivo de expansão e evaporador. E claro, no sistema maior ali, por exemplo, um sistema que principalmente tem que prevalecer a questão da eficiência energética, eu vou utilizar de alguns recursos, de alguns equipamentos que vai me auxiliar nisso. Então, por exemplo, tubulação, filtro secador, visor de líquido, pré-sóstatos, né, um nível de automação para eu atingir uma eficiência energética satisfatória, de forma que eu consiga baixar custos. A gente sabe que o fator energia dentro da minha indústria é um fator preponderante, principalmente para repasse de custo para cliente final. Então, quanto menos custo eu tenho, principalmente de origem de energia, melhor mais sobra, né? Então, eu consigo ter uma melhor receita aí. Bom, então o compressor, né?
Então, o compressor é o que inicia o ciclo, então ele movimenta o fluido refrigerante dentro do sistema. Basicamente, né, ele comprime, ele recebe, né, o fluido do compressor, do evaporador, abaixa a pressão, aumenta a sua pressão e sua temperatura. E ele já está com calor. Depois ele expulsa o calor pelo condensador, né? Ele, ele passa pelo condensador, a alta pressão, agora líquido, e depois ele expande para diminuir a pressão, passar pelo evaporador, né, de forma satisfatória para ele trocar calor com o meio e com isso refrigerar o ambiente. Então, para dimensionar o compressor, a gente observa os dados principais. Então, carga térmica desejada, a capacidade frigorífica do compressor em quilocaloria por hora, temperatura de trabalho da câmara frigorífica, a temperatura de evaporação, a de condensação, qual que é o fluido refrigerante, o 407, 404A, 410A, enfim. O superaquecimento, o subresfriamento. Superaquecimento é para garantir que o meu fluido esteja como vapor superaquecido e não tem nenhum resquício de líquido. A gente sabe que líquido é prejudicial para o compressor, né? Porque líquido é um fluido incompressível, de certa forma, então ele prejudica o sistema. Subresfriamento. Também o subresfriamento é para garantir que o meu fluido esteja a uma temperatura mais baixa ainda, para que ele consiga chegar com a temperatura mais baixa no evaporador para ter maior troca de calor possível entre o meio e o meu fluido, a tensão e a frequência. Bom, o subresfriamento, a gente pega a temperatura de condensação saturada menos a temperatura da linha de líquido. Então, é aquilo que está na tabela de saturação do fluido refrigerante, menos aquilo que eu estabeleci ali, né, que eu peguei ali do sistema, né? Então, é utilizado para saber as condições físicas e termodinâmicas do fluido na saída do condensador. Geralmente vai variar de 5 a 15 graus. E o superaquecimento é a temperatura de sucção menos a temperatura da evaporação saturada. Então, ele é utilizado para saber as condições físicas e termodinâmicas do fluido na saída do evaporador. Geralmente ele é lá de 8 a 12, né? Então, claro, isso vai variar de fabricante para fabricante. Vou falar aí agora, Everton, eu esqueci de falar da segunda SAP, certo? Só um minutinho aqui que eu vou falar dela aqui. Bom, então ele vai ter é bem parecido, né? Só que agora é para um sistema de refrigeração de bebidas. Vamos lá, o restaurante que você presta assistência técnica como especialista de refrigeração e climatização solicita que você faça indicação de um novo sistema de refrigeração de bebidas. Olá, preciso que você faça indicação de um novo sistema de refrigeração de bebidas que atenda o aumento da demanda com o início do período de férias do restaurante. Para tal aquisição, eu preciso que seja indicado 3 equipamentos que possam atender algumas necessidades. Anote todos. É importante que o relatório contenha os dados e características técnicas, além das vantagens e desvantagens de cada equipamento analisado e indicado, para que possamos ter subsídios para decidir o que adquirir. Então tá aqui, ó. Capacidade em torno de 400 a 500 litros internamente, posição vertical, pode ter uma ou duas portas, controle digital e programável de temperatura entre 1 graus a 10 graus, sistema de degelo frost-free, dimensões máximas de altura 12,5 metros por 1 metro de largura e profundidade em torno de 90 centímetros, baixo consumo energético, ou seja, iluminação interna, alimentação bivolt e frequência 60 Hz. Custo do equipamento não acima de R$ 10.000. Tem que ter um baixo custo de manutenção e assistência técnica, no que diz respeito aí à reposição de componentes rápida, né? O fluido refrigerante tem que ser compatível com as normas e legislação ambientais. Tem que ser de fabricação nacional,
fácil limpeza e facilidade de reposição dos produtos no seu interior e material de fabricação resistente à fadiga de uso. Então, de acordo, né, da mesma forma, Everton, pode fazer com os colegas aí, então para pouco pessoal aí junto e o pessoal pode fazer tudo junto aí. Então vocês vão fazer o Essa tipo já é de. mais elaborada um pouco, né? Essa aqui vai ter umas Essa aí exigências um pouquinho a mais aí, né? Mas é bem caiu o cu da bunda, parecido. hein? Só que aqui se você achar a carga térmica ali, você já consegue já. É porque ele vai exigir umas coisinhas a mais, um controle digital de temperatura, né, as dimensões máximas, o custo do equipamento, e já tem uma parte financeira aqui já dentro, né? Qual o consumo energético, qual que é o tipo de controle de temperatura e sua segurança de operação, quais são os componentes, qual que é a vazão de refrigeração, o custo do sistema, os aspectos sobre manutenção, reposição de peças e custos. Por isso que ele está pedindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha lá, três equipamentos. Então, nesse caso, pedir três equipamentos lá. Ó. Então, os três, vai fazer três, vamos dizer assim, vamos trabalhar três vezes aí. Custo de É, instalação e o tipo de compressor aí. O tipo de compressor, né? Qual tipo de fluido refrigerante utilizado e o plano de manutenção por tipo de sistema. Basicamente aí contemplando esses itens aí, certo? beleza. Vamos Mais, tentar, né? mais alguma dúvida aí, ô Everton? Hoje é Não, mais não. para falar isso mesmo. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, Everton, o pessoal é só me procurar. Vou desejar então a você aí uma boa noite. Bom, Everton, fique com Deus aí. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite.